Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio do podcast Histórias que Inspiram, onde eu converso com mulheres maravilhosas que têm muito a falar, que têm muito a contribuir, a compartilhar com a gente nessa nossa trajetória de imigrante. Então eu quero te convidar, se você não assistiu ainda os outros dois episódios, eu quero te convidar para ir lá, pesquise. O nosso primeiro episódio foi com a Micaela, que ela é professora aqui nos Estados Unidos, e a gente fala sobre como é possível vir para cá com visto de trabalho, atuar na área da educação. Esse episódio tá muito legal. E o nosso segundo episódio é com a Letícia, onde a gente conversa sobre como adquirir uma segunda língua, né? Como é importante a gente se esforçar, estar aberto a aprender o idioma da onde a gente está vivendo agora. Então, quero te convidar, são temas muito legais e mulheres incríveis e inspiradoras. E hoje eu vou conversar com a Jace, que é uma querida, e que eu admiro muito ela. A gente não é muito próxima, mas o pouco que eu conheço dela me inspirou muito. Vocês não fazem ideia do tesouro que é a história dela, e eu queria muito compartilhar com vocês. E eu queria que você, no começo, assim, agora se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco sobre você, quanto tempo você está aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por esse privilégio de ter me convidado, de participar do seu podcast. Estou muito honrada e muito feliz por poder compartilhar um pouco da minha história, né. E meu nome é Jacilene, sou casada há 22 anos com o Alessandro e tenho 2 tesouros, o Johnny, né, o João Victor, que a gente chama de Johnny, e a Lauren. O João Uhum, Victor tem 18 anos e a Lauren tem, 12 aninhos. uhum, E estamos aqui nos Estados Unidos, vão fazer agora em novembro 18 anos. uhum, Mas antes já vem também de uma história imigratória, também de imigrante, né, antes de vir para cá, nós moramos há 5 anos em Portugal. uhum, E então o meu filho, que hoje tem 18 anos, ele nasceu lá, mas veio para cá muito pequenininho, né. uhum. E aqui estamos. Já vão fazer uns 18 mais 5, uns 23 anos, por aí, de imigrantes. E você percebeu diferença, assim, na adaptação quando você teve essa experiência em Portugal e quando você veio para os Estados Unidos? Então, assim, eu sou uma pessoa muito fácil de me adaptar, Uhum, apesar de quando eu saí do Brasil, tipo assim, eu era muito aquela filha muito caseira, eu não saía muito, era trabalho, casa, assim, muito, sempre fui muito ali família, né. uhum, Então eu não, assim, senti um pouquinho, porque assim, eu casei e já viajei, tipo, casei num dia, no outro dia já viajei para um país que eu não conhecia, apesar de ser a mesma língua, né, sim. mas, foi assim, uma experiência muito boa para mim e tem as suas dificuldades, né, todo Uhum, imigrante tem as suas dificuldades, mas, a gente se adaptou muito rápido. Eu e meu marido, a gente tem uma coisa de adaptação muito fácil, assim, muito rápida, assim, sabe. Porque ele, na verdade, ele estava lá há 1 ano já, então quando eu uhum, cheguei, ele já foi me orientando, né. uhum, E era o que eu queria, era uma nova vida, né. Então eu não foi um pouco difícil, mas não foi tão dificultoso. uhum, Pra cá, eu acho que, assim, meus pais já estavam aqui também, né, quando eu vim pra cá, eles já moravam aqui há 3 anos, então foi aquela coisa que eu cheguei na casa deles, nós chegamos na casa dele, né, e eles nos acolheram, então já tinham mais ou menos uma experiência de como era aqui, mas toda a história imigratória, todo imigrante tem as suas dificuldades, então, tipo, eu acho que o maior desafio foi a língua, né. uhum, Foi uhum, uma das coisas que teve o maior impacto na nossa vida, sim. mas assim, sofremos, quase voltamos. Me Ti conta um pouco desse momento, Sim. assim, fazia quanto tempo que vocês estavam aqui? Olha, quando a gente chegou, hoje nós moramos aqui, né, em Uhum, Massachusetts, mas quando a gente chegou, a gente foi direto pra Flórida, né. uhum, Meus pais moravam lá, então a gente foi lá pra lá com eles. Então a gente ficou, 9 meses lá. E a gente chegou naquela época, 2007, aquela crise que estava acontecendo aqui nos Estados Unidos, então foi muito difícil para trabalho, assim, eu consegui mais rápido, o meu marido teve muita dificuldade. Então ele queria voltar, tipo, acho que uns 7 meses que a gente estava aqui,
lá, né, ele Uhum. já queria ele falou: "Não, não tá dando, tipo, tá difícil", estava muito difícil, estava muito difícil. Porque tipo assim, a nossa experiência que a gente tinha, a gente em Portugal, a gente trabalhou com restaurante. Então ele tinha muita a vasta experiência dele era na parte de restaurante, de grelha, de tudo assim, né, Uhum. Sim. nessa parte. Então, aqui foi outra profissão, outra coisa que ele tinha que começar a aprender. E não era fácil. Sim. E a gente passou muita dificuldade, então quando a gente estava pensando em voltar, ele falou: "Não, vamos voltar, vamos embora para Portugal". Uhum. Foi quando nós entramos numa campanha de oração, né, com a minha sogra, a Uhum. minha mãe, as irmãs, tudo assim, não, porque, tipo, do jeito que a gente veio, como Deus abriu as portas, Uhum. não era possível que a gente ia voltar, né, tipo assim, mas a gente não sabia, né, os planos de Deus. E quando foi, tipo, a gente fez uma campanha, minha sogra falou: "Antes do dia 15 de agosto, Deus vai dar uma resposta". A gente começou essa campanha em julho, assim, né, em 2008. Uhum. E de repente, Deus abriu as portas aqui em Boston. Meu marido veio primeiro, ele já veio com o trabalho, e Uhum. depois ele arrumou a casa, tudo aqui pra nós, e eu vim com meu filho, que já tinha 1 aninho e pouco, já com o trabalho arrumado, entendeu? Que lindo, né? Sim, O cuidado de Deus sim. é impressionante. Então você, se você tá com medo, tá na dúvida, todo migrante já passou por isso. É por isso que eu converso com pessoas que inspiram, né? Que a gente quer te inspirar, que dificuldades virão, vai ter sentimentos que você não vai dar conta, vai ficar chateada, vai ficar frustrada, mas a gente quer te incentivar a permanecer, né? A lutar pelo seu sonho e não desistir, né? Eu acho que no tempo que a gente está vivendo agora, talvez isso seja bem importante, né? Sim, sim. É um tempo bem difícil para todos Uhum, nós imigrantes, para todos, mas, eu começo a pensar no que eu já passei, no como foi para mim chegar aqui, porque eu tinha uhum, acho que uns 18 anos quando Deus usou um pastor, eu morava numa cidade pequena, meu pai sempre foi pastor, né, então eu lembro que um pastor, eu nunca vi aquele pastor, eu nunca conheci ele, não uhum, tinha visto antes, ele não conhecia a minha história, não conhecia a minha vida, meus pais, mas ele foi pregar na igreja e terminava o culto, né, então filha de pastor tem que ficar esperando, né, porque o pastor é o último para sair da igreja, né. E de repente eu estava sentada com a minha mãe, esperando meu pai, e esse pastor estava no púlpito conversando, quando ele olha assim, ele desce na minha direção. E ele olha para mim e fala assim: "Olha, jovem, eu olho para você e vejo um avião subindo para a Europa. Você vai casar, você vai estudar inglês". De inglês, assim, ele só falou isso, tipo, uhum, aí eu acho que foi em relação ao que aconteceu comigo aqui. uhum, Mas Deus, às vezes, ele não dá muitos detalhes, né. E eu fiquei, assim, desesperada, porque, tipo assim, eu morava numa cidade pequena, eu nunca imaginava aquilo pra mim, nunca imaginava. Eu era tão a gente às vezes a gente é muito pequeno, a gente pensa muito pequeno e não imagina a grandeza do nosso Deus. Eu imaginava, assim, o meu desejo era ter familiares, irmãos que morassem em outro país, pra mim, eu queria que eles morassem em outro país pra eles falar outra língua e, tipo assim, né, eu acho bonito, porque eu achava que eu não ia caber, eu não isso não era pra mim. uhum. E Deus usou aquele pastor e veio assim, eu chorei muito, porque eu trabalhava, eu ganhava acho que R$ 208 por mês numa clínica, e eu já qual país? Pra onde que eu vou? Imagina, como? Mas Uhum. aquele que começou a boa obra, ele é fiel até aquele dia, né. Ele Sim. termina, ele vai, ele começa e ele termina, e perfeito. Passou alguns anos, estava viajando para Portugal. Tava se Hum. cumprindo Sim, aquilo que foi falado, né? sim. E é interessante que deu o detalhe do inglês. Me conta um pouco como é que foi para ti a aquisição da língua, né? Eu confesso que é uma das coisas hoje ainda que tá difícil, né? Eu tenho estudado. Hoje mesmo eu tenho que fazer uma prova de proficiência de inglês e aí eu tava fazendo o simulado nessa questão específica que é o speaking, eu preciso tirar 4. A nota máxima é 5, mas a minha meta é 4. Eu não tô sendo tão. E eu só consigo chegar no 2. Então me fala um pouco da tua experiência com inglês, como é que foi pra você? Assim, ainda é difícil, não vou falar pra você que Uhum, é fácil, porque quando a gente chega aqui,
a gente quer trabalhar, a gente precisa trabalhar, né? Uhum. Principalmente quando eu vim pra cá, a gente não tinha nada, então a gente tinha que trabalhar. Eu e meu esposo, a gente se dividia, né? Pra ficar com o nosso filho, porque a gente na época não queria deixar ele com babysitter, com ninguém, né? Então Uhum. ele trabalha, Deus deu até essa oportunidade dele. Eu trabalhava de manhã, e ele ficava com meu filho. Chegava em casa, ele saía e eu ficava com o meu filho. Então, a gente trabalhava em comércio brasileiro. Porque você chega, a gente fica naquela bolha ali Sim. só, entendeu? Aham. Tipo assim, é bom, mas Te limita um te pouco. limita. Você Uhum. precisa aprender a língua, você precisa. Então, eu fiquei vários anos trabalhando em comércio brasileiro, então a gente só falava português. E daí começou, de repente, você ia numa loja, você queria reclamar alguma coisa, comecei. Tinha vezes que eu chorava, eu saía chorando porque eu não conseguia responder, né. Sim. Poxa, mas eu não conseguia responder, eu ficava assim, Uhum. né. Aí eu falei: "Não", aí foi, tipo, acho que passou uns 5, 6 anos, eh, sem correr atrás, né, só falando o básicozinho, assim, aquele básico bem pouquinho, porque eu só trabalhava com brasileiro, em casa eu e meu marido falava português, meu filho Uhum. ainda era pequeno, então a gente, né. Mas teve um dia que eu passei uma dificuldade muito grande, pra resolver o negócio numa loja, e eu falei assim: "Não, eu vou procurar, eu preciso estudar, eu Uhum. preciso estudar". Uhum. E precisa, a gente precisa. Sim, a gente quer te incentivar, mulher. Eu sei que é difícil, assim como a Jess está trazendo, né? No primeiro momento, eu acho que passar por aquele muito de sobrevivência, né? Você não consegue pensar Sim, que o inglês é tão importante assim, mas assim que você puder, coloque isso como uma prioridade na sua vida, né? Eu te incentivo a aprender, porque a gente sabe que a gente só vai se sentir completamente pertencente àquele país e integrado quando você dominar a língua. Então é muito importante que a gente faça esse esforço, porque sim, realmente é um esforço, sim. né? E isso que tu traz de chorar por não conseguir se comunicar, eu já passei muito por Nossa, isso. E sim, por isso que eu quis criar esse podcast, né? Porque eu falo assim, não é possível que só eu tô passando por isso. não. E aí eu ia conversar com as pessoas, com outras mulheres, e eu via também que já tinha passado por esse sofrimento. Então talvez você esteja passando por isso, é, vai passar, né? Esses sentimentos são comuns, isso pode acontecer. eh, Nesse projeto, né, que a querida Marilda que está junto comigo aqui, quando a gente pensou esse Instagram Mulheres em Movimento, que o podcast é um pedaço desse grande projeto, é a gente ter essa comunidade, né, não só para quem mora aqui nos Estados Unidos, mas para outras pessoas. A gente já fez grupo de pessoas que estavam na Alemanha, que estavam em Portugal, que passam por essas situações, porque em Portugal também eles às vezes falam que não entendem o português nosso, né? Você Sim, passou por alguma experiência sim. assim? Não, eu passei por várias, né, porque, tipo assim, é a mesma língua, mas é mu no começo, pra mim, acho que uns 3 meses, foi um pouco difícil, porque eu cheguei e fui trabalhar num restaurante. Uhum, E lá eles, no restaurante, tipo, assim que eles terminam de comer, eles bebem muito uísque, então tem nomes muito estranhos. Então o uhum, pessoal da copa, que a gente chama lá do bar, né, eles uhum. falavam assim: "Olha, do jeito que você ouvir, você vem que a gente vai", tipo assim, "do jeito que você entendeu, você fala pra gente que a gente vai saber". Então era muito engraçado. Depois de 3 meses, daí eu já peguei tudo a manha, né, como que era, porque, tipo assim, o sotaque deles é um pouquinho Sim, uhum. você pensa que não, por mais que seja português, no começo, assim, às vezes parecia até outra língua. Olha, eu confesso que eu passei muitas dificuldades às vezes, com um tradutor aqui que é português de Portugal. Ah, é? Às vezes era mais fácil para mim entender o inglês do que o português dele. Eu falava, ai meu Deus, que horror, não tô entendendo nada. Sim, sim, Eu, eu tive eu tô dificuldade. entendendo tua Depois dificuldade. sim, depois a gente ria muito, eu ria muito, mas daí depois, tipo assim, eh, teve experiência muito engraçada, que a gente estressada no trabalho, ainda mais de garçom, né, assim, era bem Sim. difícil, e lá naquela época o restaurante era muito visado, e uma vez eu falei assim: "Eu não tô entendendo o que você tá falando", aí eu falei: "Que vocês falam com dificuldade", e ele pegou e me criticou também, Aham. mas foi, tipo assim, mas foi experiências maravilhosas, assim, que eu tive lá, tipo, depois você acaba até vindo falando as coisas. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que, tipo, eu falava algumas coisas, tipo,
celular, é telemóvel. Aí as meninas, tipo, que eu já estava acostumada, então: "Ai, pega o meu telemóvel, pega não sei o quê", e era engraçado, eles, achavam engraçado. Você não fica com o sotaque, mas você pega que algumas coisas muda, Sim. né. Uhum. Mas foi bem interessante, assim, tenho muita saudade de Portugal, tenho muita saudade de lá. Legal. Uma das coisas que eu fiquei sabendo, né, sobre você quando a gente conversou, é essa sua questão. Ela é muito talentosa, tá, gente? Ela faz coisas maravilhosas para criança, coisas visuais, assim, de artesanato. É que você sempre trabalhou muito com voluntariado, né? Me conta um pouco, assim, quando isso começou na tua vida e como foi para você usar isso aqui, né, aqui nos Estados Unidos. Como que essa ideia começou? Então, assim, meu pai pastor, eu sempre fui criada na igreja, né, então desde muito pequena eu já comecei, eu sempre fui aquela filha que, assim, me envolvia muito. Então Uhum. logo muito pequena, acho que com 10, 12 anos, eu já dava aula na escola dominical, já preparava a salinha, tipo, na verdade não tinha salinha, na verdade era fora da igreja, né, porque era uma igrejinha de madeira simples, então eu montava a salinha lá fora, fazia uns banquinhos, pedia para meu pai para montar uns banquinhos de madeira, pra fazer lá, né, colocava uma lousinha e inventava as coisinhas lá, então eu sempre gostei muito de trabalhar na igreja, então acho que esse negócio, tipo, de montar, tem um Dia dos Pais, o dia da Bíblia, então eu sempre vinham as criatividades, eu ia fazendo. Então eu trabalhei muito tempo no ministério infantil e eu amo missões. Eu sempre gostei de missões. Eu não sei, eu ia nos congressos, não sei se vocês já participaram do Gideões Sim, a gente. Missionários, Uhum. mas eu nunca fui em Camboriú, mas eu ia em Piedade, eles vinham muito em Piedade lá na cidade Uhum. onde eu morava, São Roque, né, então era perto. Então a gente fazia caravanas. E eu não entendia, eu sentava sempre no banco da frente, sabe quando você se debruçava quando você via eles contando aquelas histórias missionárias e aquilo mexia demais comigo. E eu Uhum. sempre gostei de fazer missões. Então, quando eu cheguei aqui, passou um tempo, eu estava trabalhando e eu tinha quinta-feira off, toda minha quinta-feira era o dia off que eu não trabalhava, né. Uhum. E aí eu falei assim: "Não, eu não tô fazendo nada, eu preciso fazer alguma coisa, Senhor, põe alguma coisa, o que que eu posso fazer, Senhor? Essas pessoas precisam saber de ti". Vira e mexe eu tenho umas coisas que vem umas criatividades na minha cabeça, e veio essa preocupação, né, eu falei: "Não, eu preciso, eu tô aqui já há um tempo, trabalhando na igreja", assim, aqui eu trabalhei com o ministério infantil por muito tempo, né, Uhum. mais de 10 anos na igreja antes da Union Church. Uhum. Então, eu sempre fui envolvida na obra, sempre, sempre, entendeu. Então aquilo, se eu parar, me faz falta, começa, né, o Espírito Santo começa a mexer comigo. E eu pensei, eu falei assim: "Não, eu preciso, fazer alguma coisa". Aí um dia eu senti o Espírito Santo falando comigo assim, eu falei: "Senhor, o que que eu posso fazer?". Aí foi quando o Espírito Santo colocou no meu coração: "Usa o que você mais gosta de fazer", que é escrever. Eu amo escrever, eu amo Uhum. escrever. Aí eu falei assim: "Escrever", aí eu falei: "Como?". Aí escreva cartas. Só que no começo eu queria escrever em português, Sim. né, é Uhum. fácil, vai ser fácil". "Não, você não tá no Brasil, você tá aqui, então você vai escrever em inglês". Eu Uhum. falei assim: "Meu Deus". Só que eu não queria contar pra ninguém. Era um projeto entre eu e Deus que estava nascendo, então eu não Uhum. queria falar nem para o meu esposo no começo, não queria falar. E daí eu falei: "Mas como?". Daí eu tenho a minha irmã, que ela a caçula, né, Uhum. ela veio com 11 anos, hoje ela já tem 29, 30 anos, então ela já o inglês dela é bem fluente, né. Uhum. Aí eu falei assim: eu vou escrever, né, do meu jeito", porque naquela época, eu acho que foi em 2016 que eu comecei, Uhum. aí eu falei assim: "Ah, eu vou fazer, e depois eu peço pra ela dar uma revisão, mas eu vou falar assim: "Olha, você só vai ler essa carta, você não vai perguntar por quê, é uma coisa entre eu e Deus, só queria que você revisasse pra Uhum. mim o que tá, né, errado, alguma coisa, né". Aí Uhum. ela: "Ok". Aí ela corrigiu pra mim o que tinha que corrigir e comecei a escrever. Escrevi a princípio 100 cartas à mão. Comecei a Uhum. escrever, aí eu colocava no envelopezinho, colocava uma carinha de smiley face, né, aquela carinha sorridente. Aí eu tinha uma caixinha e eu levava, colocava as cartinhas, então quando eu ia trabalhar,
Quando parava no semáforo, aí eu via um homeless, alguém assim, aí eu Uhum. entregava a carta. Na época, em 2016, ainda tinha as cabines de pedágio, Uhum. né? Sim. Ainda tinha aqui, agora não tem mais, mas antes tinha, então eu entregava para as pessoas. Era engraçado que às vezes eu entregava de manhã, quando eu voltava à tarde, as pessoas me reconheciam e: "Olha, gostei da carta", né. Uhum. Aí eu: "Ai, meu Deus", assim, e comecei a escrever e distribuía. Às vezes eu dava, né, para as pessoas que eu encontrava no sinal, Sim. no semáforo, né, Uhum. eu dava um lanchinho, tipo, ou $1, alguma coisa assim para eles, né, e falava para ele ler a carta e tudo, assim. E comecei a distribuir, distribuía lá perto da minha casa, para pessoas, assim, às vezes você vê aquelas pessoas na rua, drogada, ou às vezes meio assim, ia lá, conversava, entregava, e Deus foi colocando, eu sempre andava com a minha caixinha e distribuía cartas, eu escrevi Uhum. várias cartas. E daí eu comecei a fazer isso, daí eu falei assim: "Não, eu preciso fazer algo diferente, preciso fazer algo diferente, Senhor, o que mais que o Senhor quer que eu faça, além de escrever as cartas?". Aí eu estava na escola, eu comecei a estudar, né, fiquei Uhum. estudando 4 anos, e um dia eu estava assim, e meu professor estava conversando com uma aluna, e sabe quando você está assim, distraída, e ele falou assim para ela, eu vi ele falando para ela assim: "Você pode ser voluntária numa empresa aqui, às vezes você tem vontade de trabalhar, mas você pode ser voluntária". Aí só que eu não prestei atenção no negócio de trabalhar, porque na minha intenção eu tinha já minhas casas, né, que eu Sim. cuidava, Uhum. então eu não só queria fazer algo para o Senhor, né, que é missão. Uhum. Aí foi quando eu falei: "Voluntária, vou ser voluntária aqui". Aí eu fui, né, no Google, falei assim, pra ver qual lugar que necessita de um voluntário, qual era. Aí apareceu nursing home, que é asilo, né. Sim. Uhum. Aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, e eu falei assim, aí eu falei: "Ah, que interessante". Aí eu falei assim: "Ah, mas não vou não". Falei: "Ah, não, senhor". Depois de tudo isso, eu falei: "Não, não vou não. Meu inglês não é fluente, imagina, eu sozinha, eles não vão me entender". "Não, não vou". E o Espírito Santo: você vai fazer assim, assim". Eu: "Não, não vou, não vou". Fiquei um mês Uhum. sem querer sair do lugar. Tipo, não queria, não queria. Eu falei: "Não, não vou". Até que um dia eu falei: "Não, senhor, ok, eu vou". Aí pesquisei 3 nursing home, aí foi muito interessante que quando eu cheguei no primeiro, era muito bonito, assim, eu falei isso eu fazendo era eu e Deus só, eu não falei nada para meu marido a princípio, né, Uhum. meu marido sempre foi meu apoiador, né, sempre foi meu apoiador. Eu sabia que tudo que eu falasse para ele, tudo que eu falo para ele, assim, ele me apoia. Uhum. É uma das qualidades muito especiais nele é isso, porque eu sou sanguínea, então eu sempre tenho uma criatividade, alguma coisa assim, então eu sabia que ele ia me apoiar, mas aquilo era entre eu e Deus, então enquanto não tivesse concretizado, eu não queria falar. Uhum. E fiquei nessa, aí eu falei assim: "Tá bom", aí fui lá, anotei, eu me lembro que eu entrei no primeiro, era lindo, era muito bonito, mas ninguém olhou pra mim. E eu fiquei não, engraçado que quando eu entrei eu: "Nossa, que dá pra fazer isso e aquilo", aquela coisa de sanguínea, né, vindo um monte de coisa na cabeça. Ninguém nem deu atenção pra mim. E eu Uhum. querendo ser uma voluntária. Aí saí, falava: "Vou para o segundo". Fui para o segundo, já era um pouquinho mais, era médio, assim, né, mas a diretora de atividades, que cuida Uhum. disso, não estava lá. "Ah, volta outro dia". Ok. Aí tinha o último lá. Aí quando eu cheguei, nossa, era bem precário na época, né. Sim. Aí eu entrei, aí deram muita atenção pra mim, falou: "Não Uhum. saia daqui, a diretora vai falar com você", é a Activities Director, né, que Uhum. mexe com essas coisas de voluntariado. Uhum. Aí eu fiquei lá e eu falei: "Meu Deus, o que que será?" E tipo assim, eu falei: "Nossa, mas uma voluntária, o que que será que faz, né?" Mas eu fiquei lá, falei: "Ah, vou conversar com ela, vamos ver o que que eu posso fazer aqui, né". Eu queria dar uma parte do meu tempo para o próximo, né. Uhum. E daí quando ela chegou, ela falou assim: "Olha", aí me perguntou meu nome e tudo. Aí falou: "Ah, você é voluntária?" Eu falei: "Sim". Aí ela falou: "O que que você faz?" Aí eu fiquei por um instante eu falei: O que que eu faz? O que que um voluntário faz?" Aí eu fiquei pensando, aí eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que colocou assim: "Você canta, fala que você canta". Falei: "Eu canto", do nada. Aí eu falei assim: "Meu Deus". Aí depois eu fiquei na cabeça: "Canto? Eu não sempre participei também do grupo de louvor, mas Sim. nunca cantamos, a gente sempre cantava louvores em português. Eu nunca pratiquei um louvor em inglês". Aí ela falou assim: "Que legal". Aí eu falei assim: "Ah, eu posso
ler um livro para eles, ouvir a história deles. Aí começou a vir as palavras, né? Sim. Aí ela, nossa, ela olhou para mim e falou assim: eles estão precisando de alguém como você. Você não tem noção de como essas pessoas precisam, porque muitos aqui, os familiares vêm, deixam e nunca mais aparecem. Aí Uhum. eu fiquei assim, né? Fui para casa. Aí ela falou assim: vem a semana que vem para você fazer a papelada. É quase parecido como que você vai ser empregada lá, porque você assina muito Sim. papel, você Uhum. faz teste de tuberculose, teste de drogas, de tudo. Você Uhum. sabe, para entrar. Sim. Porque o nursing home aqui é asilo no Brasil, só que é um pouco diferente ainda. Que aqui parece até. Tem uns que parece até hospital. É um pouco Uhum. diferente, porque vai médico de vez em quando, assim, uma vez Sim. por semana, tem enfermeiro, tem assistente de enfermeiro, entendeu? Uhum. Aí eu peguei e fui pra casa e fiquei pensando, né? Aí Deus começou a dar ideias, aí eu comecei a ensaiar louvores em inglês, Uhum. tive que Pra praticar, cantar, tu teve que né? aprender a cantar. Aham. Daí eu fui, comecei, aí depois de acho que 3 semanas estava tudo pronto. Aí eu fiz eu gosto de criar coisa, né? E fiz uma camiseta pra mim. Ah, a gente vai colocar fotos em algum lugar aí da sua tela, vai aparecer, né, várias fotos daquele primeiro tempo, né, que você Sim, fazia os cartãozinhos e desses momentos, claro, respeitando a privacidade dos pacientes, mas dessa sim. criatividade que você tem desse talento, né? Então vai aparecer fotos aí. Sim, aí eu decorei uma bolsinha, coloquei um monte de coisa colorida, comecei a vir as ideias, né, aí a primeira semana eu falei: "Vou escrever cartõezinhos", né, criei vários cartõezinhos, que eu sempre gostei de fazer artes, né, e crafts, mexer com essas coisas. Uhum. Aí eu fiz em inglês e espanhol, porque eu descobri que tinha algumas pessoas também que falavam espanhol, então eu fiz cartõezinhos em inglês Sim. e em espanhol. Aí foi quando eu falei pro meu marido, ele ficou encantado, ficou surpreso Uhum. e deu maior apoio, era o que eu imaginava, né. Uhum. E na quinta-feira deixava minha filha na escolinha, meu filho ia pra escola, pegava minha bolsinha. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei lá, assim, foi marcante, assim, Uhum. porque a gente só tem noção de saber a necessidade do próximo quando você sai pra fazer algo, principalmente pela Sim. primeira vez, você vê a necessidade, eu não tinha noção. E nem sempre, né, isso é bem legal tu falar, que tu tinha uma ideia no começo e foi num lugar e a importância de você não ter desistido, Sim, né, de você realmente ter sabedoria em escolher aonde precisam de você. Né? Nem sempre aquilo que a gente acha que a gente sim, vai fazer vai ser a opção correta, aham. né? E aí nesse você viu a necessidade. Me conta uma história então marcante desse período que te marcou, que você carrega aí. São várias histórias, né, cada dia que eu lembro, assim, eu agradeço a Deus, Uhum. porque foram experiências marcantes na minha vida. Eu até me emociono, porque, quando você obedece a algo que Deus coloca no seu coração, ele te faz passar experiências, assim, surpreendentes. Então eu tive várias experiências, Uhum. desde tipo, tipo, porque era assim, era cada um no seu quarto, então eu entrava individual, as pessoas estavam trabalhando, os funcionários passando pra lá e pra cá e eu sozinha lá, cantando, Uhum. eles olhando pra mim. Tinha vezes que eu terminava de cantar, eu sentia a presença de Deus, eu abria o olho, eles estavam chorando. Eles olhavam pra mim e falava: "Obrigada por me achar", ou "Obrigado por me achar. Você vai voltar a semana que vem?". Então aquilo foi me cativando e eu falei: "Meu Deus, eu não posso deixar de vir aqui". Uhum. Então aquilo ficou, tipo, eles ficaram, tipo, muito próximos de mim, porque eu sentava, eu ouvia a história de um, eu contava a minha história, eu Uhum. cantava, eu gostava muito de cantar com eles, assim. Tinha um senhor que ele, tinha um inário, eu acho, Uhum. então, era, da Batista, né, Uhum. e é os mesmos igual os nossos louvores da harpa cristã, Uhum. mas eram em inglês, só que então o que que eu fazia? Eu pegava com ele, colocava a melodia e nós 2 cantava. Eu lembro que eu chegava, assim, perto, quando ele me via, ele já sorria, porque eu cantava com ele, todo Uhum. dia. Então eu visitava vários, né, tinham 3 andares, eu visitava quase todos de todos os andares. Uhum. E eu fiquei 3 anos fazendo isso. Uhum. 3 anos fazendo voluntariado. E tipo assim, só porque eu queria e aquilo eu me engajei, eu fiquei amiga deles, eles
né, ficaram Uhum. muito, assim, próximos de mim, contavam as histórias dele. E eu tive, nesses 3 anos, eu tive uma experiência, assim, que eu sempre conto, Uhum. porque lá era tipo, o primeiro andar era, centro de reabilitação, que Uhum. tipo assim, quando você fica no hospital, quando algum deles fica no hospital e não tem muita condições para continuar no hospital, eles mandam para esses, nursing home, Sim. para se reabilitar e quando tiver bom, se conseguir se reabilitar, sai, se não, continua lá, já vai passando de andar. O primeiro era só reabilitação, o segundo era pessoas que já moravam lá, né, e já ficavam lá para sempre, e o terceiro andar era o andar de memory care, que é pessoas com Alzheimer e demência. Uhum. E eu lembro que eu cheguei, contando a história que marcou a minha vida, eu cheguei assim e tinha um chinês, só Uhum. que ele tinha tipo 29 anos. Uhum. E quando eu chegava com a minha bolsinha, com os cartõezinhos, né, e eu lembro que ele estava na porta do quarto dele andando com headphones, ouvindo a música em chinês. E daí eu me aproximei e peguei o cartãozinho e mostrei pra ele. Aí ele olhou assim e falou assim: "No, no, no English". Ele falou, né: "No English". Uhum. Aí eu falei assim: "Ó". Aí ele: "Não, não, não". Aí eu saí, né, fui fazer as visitas nos outros quartos, fui pra casa e fiquei incomodada. Porque a gente sabe qual é a dificuldade de você não É. falar outra língua. Sim. Aí eu Uhum. fiquei assim: "Nossa, mas ele novo, naquele lugar, como que fazem para entender?". Eu sei que muitos lugares eles têm os intérpretes, né, mas nem Sim. todos os lugares têm, né, ainda mais agora tem bastante, mas antes não tinha muita facilidade. Uhum. Então eu fiquei preocupada e pensei: "Vou fazer cartãozinho em chinês". Aí depois A eu foto vai aparecer aí em algum lugar também. e eu, tipo assim, depois eu falei: "Nossa, mas nem o inglês sabe direito, vai lá, vai fazer coisa em chinês". Falei: "Não, vou fazer". Me comovi com a vida Uhum. dele, né. Uhum. Daí eu peguei, baixei um monte de apps no meu telefone, pesquisei qual que era o dialeto deles mais usado lá Sim. porque tem vários, né. Tem. E Uhum. daí eu vi que o mandarim era o mais usado. Uhum. Falei assim: "Vou fazer, vou traduzir a mesma mensagenzinha que vai para o americano, para o em inglês, para o espanhol, vai para o chinês também". Aí fiz Uhum. lá as letrinhas lá, engraçadinha lá. E eu lembro que quando eu cheguei, né, na semana seguinte, ele estava lá, né, aí eu peguei o cartãozinho, aí já fui mostrando pra ele, tipo, antes dele falar "não", eu já fui mostrando pra ele ver que estava na língua dele. Aí a coisa mais legal, assim, mais interessante foi quando o olhinho dele correu, assim. Sabe quando você tá Uhum. aquela sensação de quando você vê a sua língua ali, Sim. né. Sim. Aí eu vi que ele ficou feliz, aí o olhinho dele correu, daí eu peguei e fiz assim, tipo: "Você entendeu?". Uhum. Aí ele fez assim, e sorriu. Aí eu Uhum. falei: "Ai, já ganhei meu dia, graças a Deus pude fazer alguém entender a mensagem que eu falava, né, as mensagens era: "Você não está só, há um Deus no céu que cuida de você, ele pode te ouvir, você pode conversar com ele, você é especial". Eram mensagens Uhum. encorajadoras para fazer o dia deles mais feliz e saber que Sim. eles não estão só. Uhum. E continuei, aí toda vez que eu ia lá, eu levava, ele chamava eu e mostrava, ele começou a colar na parede. Ai, que Ele lindo. começou a colar na Uhum. parede, né. E daí eu falei assim: "Agora eu vou aprender a falar 'How are you?', né, como Uhum. vai você em chinês". Falei assim: Uhum. "Ah, eu vou aprender". Aí pratiquei lá, ni hao ma, fiquei praticando, praticando durante a semana e fui toda empolgada, né, no dia lá na semana próxima, falei: "Ai, eu vou", pra ele ver pelo menos que eu tentei Uhum. perguntar falar, né, como vai você em só isso também, né. Mas daí eu fui empolgada, só que quando eu cheguei no quarto dele estava vazio. Uhum. Aí eu fiquei procurando, assim, aí quando eu virei, a diretora de atividades, viu que eu estava procurando, ela falou assim: "Aconteceu alguma coisa, Jacilene?". Eu falei assim: "Não, eu tô procurando, né, aquele paciente que estava aqui". Aí ela falou assim: "Ó, Jacilene, ele foi para o hospital, piorou e Uhum. faleceu". Uhum. Aí eu fiquei assim, né, lágrimas vieram nos meus olhos, assim, porque você acaba pegando um carinho por eles, Uhum. por todos eles. Cada um Uhum. tem a sua particularidade, a sua história. Aí ela olhou pra mim: "Aconteceu alguma coisa?". Eu falei assim: "Não, é que eu só aprendi a falar 'How are you' em Chinese, e eu queria falar com ele". Ela: "Oi", ela me abraçou. Mas o Uhum. Espírito Santo falou assim comigo, pra me acalmar o meu coração, não ficar triste, porque a minha parte eu fiz, eu não ignorei. Uhum.
Só porque eu podia ignorar, ele não falava inglês, né, então tipo assim, ai, Sim. né, que pena, então tipo assim, né, mas não, o Espírito Santo me induziu a ir atrás, a aprender tipo, a fazer algo na língua dele para ele também saber que ele era especial. Sim. Talvez era só aquilo que ele precisava ouvir, né. Sim. Eu me lembro que um pastor, eu contando esse testemunho, essa experiência, o pastor falou assim: "Jacilene, você não sabe, você não imagina, mas muita dessas cartinhas, muita dessas visitas foram passaportes direto para o céu, para aquelas pessoas. Deus vai colocar quem ele quiser no céu, ele vai levar quem ele quiser, né?" Sim. Então, daí foi o que me acalentou, porque eu não Uhum. ignorei, porque é o que eu falo, às vezes tá do seu lado, precisa só de um sorriso, alguém tá ali precisando só de um sorriso, de um abraço. Uhum. Nessas entregas de cartas que eu fiz, que eu faço e que eu fazia, Uhum. eh, tinha pessoas que olhavam assim, eu só precisava desse abraço, só precisava Uhum. desse sorriso. E isso você fazia numa época que não tinha TikTok nem Instagram, né? Porque Não. agora tá muito em alta. Sim, Não deixa de ser bonito as sim, pessoas que sim. estão fazendo agora, né? Uhum. Mas você vem de um tempo em que tudo isso era mato e você realmente fazia, não para ganhar likes, né? Não. Mas numa tentativa de fazer a vida das pessoas serem tocadas de alguma forma, Sim. né? E foi uma experiência muito marcante pra mim. Uhum. E, tipo, é o que eu falo, tipo, vai ter sempre alguém precisando de uma palavra. Então, não deixa de fazer, faz. Dá um abraço, dá um sorriso, diga que aquela pessoa é importante, que ela é Sim. especial, que há um Uhum. Deus no céu que só tá esperando a gente tornar nosso olhar pra ele e conversar com ele, porque ele pode nos ouvir. Sim. E às vezes é tudo que a pessoa precisa Sim, escutar, né? Mas eu sei que você não fez isso pensando numa retribuição, mas você acabou colhendo, né? Você acabou sendo surpreendida, né? Aquilo que a gente fala de aquilo que a gente planta, a gente colherá de uma forma ou de outra, né? E então conta um pouco assim, o que que você colheu desse tempo que você semeou na vida das pessoas? então, na época, né, eu era house cleaner, e então Uhum. eu tinha off na quinta-feira, e depois eu comecei a ter dificuldade com a coluna, essas coisas, vendi minhas casas, não quis mais, né, Uhum. fiquei um tempo em casa, estava desempregada e não pensava em nada, tipo, estava cuidando dos meus filhos, né, meu esposo só trabalhando, mas Uhum. estava de olho em alguma coisa, né, se tipo, aparecesse alguma coisa. E continuei fazendo trabalho voluntário, e de repente uma das assistentes lá, a diretora de atividades, falou que surgiu uma vaga Uhum. para trabalhar lá. Mas eu, tipo, eu não vi, eu não pensava nisso, assim, aí eu não dei muita importância. Aí ela falou assim: "Nossa, e você seria ideal para essa vaga", depois de 3 anos, né, fazendo Uhum. voluntariado lá. Aí eu fiquei assim, daí eu falei assim: "Ah, mas acho que não, né, não sei, eu acho que não, pra mim, eh, não estava muito interessada, eu não achava que isso seria uma profissão pra mim, alguma coisa Uhum. assim". E fui pra casa, falei com meu esposo, não sei o que, ele falou assim: "Ah, vai, de repente você aprende algo novo, né, de repente é alguma coisa interessante pra você". Aí eu falei assim: "Ah, ok". Aí perguntei pra ela, na outra semana quando eu fui, ela pegou e falou de novo. Daí, assim, na época eu estava com alguns, documentos pendentes ainda, né, Uhum. então eu não estava muito preocupada, porque eu tinha que esperar a renovação Uhum. de alguns documentos, Uhum. né, então eu não me preocupei muito, eu falei assim: "Não, porque eu quero esperar, deixa renovar os documentos", essas coisas toda, né, porque eles Uhum. pedem vários documentos. E aí ela falou com o administrador lá, daí ele perguntou se eu estava, né, aí eu falei pra ela: "Não, eu tô esperando, isso aqui". Ela falou: "Ah, ele falou que não quer, então, não quer", Uhum. que era o dono na época. Aí tudo bem, eu não me surpreendi nem nada, porque não era o que eu estava buscando, né. Uhum. E de repente, depois desse não dele, passou acho que 6 meses, ele teve que vender o nursing home. Uhum. Não sei se deu falência, ele teve que vender. Uhum. E daí vendeu. Veio um novo dono que comprou tudo, aí começou a sair um monte de pessoas, né, faz aquela Sim. limpeza, né. Uhum. E eu continuei com o voluntariado, porque é voluntariado, então não é remunerado nem nada, né, eu estava doando o meu tempo.
Uhum. E daí a menina que a assistente ficou, a diretora saiu, mas a assistente ficou. E ela era muito amiga minha, tipo, a gente ficou, né, muito amigas, Próxima. Uhum. muito próximas. Daí ela falou assim: a vaga continua. Você é ideal para aquela vaga. Aí eu pensei assim: se o dono, o antigo, né, eu fiquei 3 anos sendo voluntária, ele não considerou, tipo assim, porque às vezes muitos deles aqui, eles consideram muito trabalho voluntário. Sim. E eu entrei lá para ser voluntária sem nenhuma intenção de trabalhar lá. Uhum. Aí eu pensei comigo, falei assim: "Não, imagina, o novo dono nem me conhece, jamais vai me contratar, né". Aí tudo bem. E ela insistindo, insistindo, até que um dia ela falou assim: "Eles querem te dar a vaga". Só que umas 3 semanas antes, eu estava em casa, eu estava tomando banho e eu estava chorando, assim, falando com Deus, "Nossa Senhor, eu tô aqui já há tanto tempo". Eu terminei a high school no Brasil, né, tudo. Uhum. A gente termina, eu não fui fazer faculdade nenhuma, fui logo trabalhar, né. Uhum. E aí eu falei assim: "Nossa, eu não tenho uma profissão". Eu chorei assim, sozinha assim, né. "Senhor, eu não tenho uma profissão. Nossa, já faz alguns anos que eu tô aqui". Aquela reclamaçãozinha assim, né. E chorei e pronto, enxuguei minhas lágrimas e pronto. Algumas semanas antes. Aí quando ela veio, ela falou assim: "Eles têm uma vaga, eles vão te dar essa vaga". Só que eu não estava muito esperançosa, né. Aí ela falou assim: "Só que eles precisam que você seja CNA". CNA é Certified Nurse Assistant, que é assistente de enfermagem, Uhum. e daí você pode conseguir a vaga. Aí eu falei: "Nossa, nem sabia direito o que que era na época". Aí fui pra casa, falei para meu esposo, falei assim: "Sandro, elas iam me dar a oportunidade de trabalhar, mas só que ela falou que eu preciso ter o certificado de assistente de enfermagem". Aí ele falou assim: "Vai fazer, procura". Eu falei assim: "Mas, Sandro, só meu marido estava trabalhando na época, e o curso não era barato, era um pouquinho Uhum. caro". Eu falei: "Mas como que a gente vai pagar?". Ele: "Dá um jeito, conversa com a escola, vê se eles parcelam, alguma coisa assim". Eu falei: "Você tem certeza?". Ele falou: "Vai". Aí eu fui, pesquisei, procurei, achei uma escola, conversei com o diretor da escola, aí ele falou assim: "Ó, você paga metade e metade quando você pegar o certificado". Aí fui, todo dia. Tipo, como eu não trabalhava, né, então Uhum. eu deixava minha filha no ponto de ônibus, esperava o ônibus chegar, corria pra escola, todos os dias. Intensivão pra terminar logo, né. Uhum. 1 mês e meio eu estava com um certificado de assistente de enfermagem e com uma profissão. Pra quem chorou algumas semanas antes, Santos. Foi bem rápido. foi 1 mês e meio eu estava com uma profissão. Uhum. Deus ouve aquele Sim. chorinho escondidinho de uma Sim. imigrante. Uhum. E daí eu cheguei e mostrei pra ela, ela falou assim: "Eles vão te dar, traz os documentos que você tem", e isso eu não tinha renovado ainda, o documento que precisava ser renovado. Sim. "Mas traz os documentos que você tem, e daí a gente vai ver, vai trazendo o que eles vão pedindo". Eu fui trazendo, levando o que eu tinha, até que ela pegou, falou assim: "A gente vai dar part-time pra você, porque você ainda não pegou a licença", porque tem que pegar a licença do estado, né. Sim. Uhum. E então, aí a licença do estado é quando você faz aquela prova, né, que prática, né, na frente da uma pessoa do departamento de saúde do estado Uhum. daqui de Massachusetts. Uhum. E daí se você é aprovada, você pega a licença, né, Uhum. aí vale para todo o estado. Sim. Aí eu comecei part-time, e daí depois de 1 mês eu peguei a licença, aí eles me deram full-time. Uhum. E daí comecei a trabalhar nesse lugar que eu comecei lá. E o engraçado é que quando eu cheguei lá, a primeira vez para ser uma voluntária, o lugar estava bem precário. Uhum. E quando eu cheguei, eles já estavam reformando. E eles começaram a reformar o terceiro andar, né? E já me colocaram no terceiro andar, tudo novinho. Uhum. Me deram um escritório, eu achando que ia trabalhar como CNA. Me colocaram no Memory Care com pessoas com Alzheimer. Uhum. Eu me lembro a primeira vez que, como estava precisando de funcionário, eles me colocaram lá. Eu não sabia, tipo: "O que que eu vou fazer aqui?". E a supervisora estava lá nesse dia. Elas colocaram eu sentada com vários idosos com Alzheimer, Uhum. deu um papel lá para mim, a ler com eles. Ela ficou sentadinha anotando tudo. Quando terminou, ela falou assim: "Eu sinto alguma conexão sua com eles, assim, alguma coisa, você tem um jeito. Uhum. Você vai ficar, eles vão te dar um office aqui,
um Uhum. escritório. E eu, tipo assim, eu nem bem cheguei, já tava me dando um escritório. Sim. Que Que era só lindo. meu, assim, Uhum. tudo novinho. E ela falou assim: "E você daqui um mês eu vou pedir para eles te pagarem um curso, um certificado para você trabalhar com pessoas com Alzheimer". Eles me Uhum. pagaram, eu sou certificada, eu Uhum. sou, assistente de enfermagem e eu sou, Dementia Practitioner, que é Uhum. eu sou certificada para trabalhar com pessoas Com com demência. demência e Alzheimer. Uhum. Eu renovo a cada 2 anos, então eu posso trabalhar com eles. Uhum. E, tipo, o meu salário aumentou, tipo, em menos de 6 meses, 2 vezes. Uhum. E daí foi uma experiência nova, assim, foi uma coisa, assim, muito interessante. Porque eu já comecei a pegar um amor por eles no voluntariado, porque Deus, ele vai trabalhando gradativamente, né, assim, Uhum. ele sabe como trabalhar na vida da gente. Uhum. E daí como eu tinha certeza que foi Deus que me colocou lá, eu dei de mim para eles, assim. Muitas, até eu mostrei para você as coisas que eu criava para eles, assim, porque Sim. eu comecei a ver a necessidade deles. Porque pacientes, eles acordavam, eles ficavam o dia inteiro. Tinha paciente que acordava e ficava o dia inteiro no quarto, sozinho. Então eu comecei a querer trazer Uhum. o mundo de fora para dentro para eles, assim. Aí foi quando eu criei várias coisas que daí encantou todo mundo, porque para eles qualquer coisinha que nós brasileiros Somos somos muito criativos, né, a gente criativos, tem que e eles americanos, eles se encantam demais, sim. né, eles se Uhum. encantam. Então eles ficavam encantados com as coisas que eu criava para eles. Fui Uhum. pesquisando e fiquei trabalhando lá por 2 anos. Uhum. Então, é muito interessante o fruto, né, desse Sim, investimento, quanto você colheu. Até quero deixar uma mensagem para você, se você tem interesse em saber mais, procura a Jace, sim, né, manda a mensagem para ela, que se você tiver dúvida, você tem interesse por essa área, né, da enfermagem, quer saber mais detalhes, o que que você precisa estudar, que certificações você precisa fazer. Então, vai lá. Queres deixar teu Instagram? sim, sim, arroba Jaci, né, com C, Uhum. 2 I, Su. Com 2 U. É porque meu apelido é Su, então para as pessoas me encontrarem, assim, mais fácil, né, tem Jaci, metade do meu nome, mais o meu apelido, arroba Jaci e Su, tudo junto. Uhum. E lá você vai ver o meu outro Instagram, que é do meu trabalho, que eu coloco dicas, né, Uhum. para as pessoas, você vai encontrar lá, no Uhum. meu perfil. Tem o Instagram que eu coloco dicas, para CNAs, para pessoas que trabalham com pessoas com Alzheimer. Uhum. Qual Eh que é esse Instagram daí? Jace Oficial, eu penso, alguma Eu vou coisa pedir para assim. minha produção, vulgo meu marido, colocar aí para você também. Sim, sim. Embaixo depois para você seguir. É, pra gente finalizar, mas eu acho que se você sentir liberdade de falar, ela já escreveu uma carta para alguém super importante. Não muito querido ultimamente, mas conta aí como é que foi essa experiência. Em 2019, né, foi a primeira o mandato do presidente atual agora, né, Donald Trump, Uhum. e daí começou a perseguição com os imigrantes também, né, naquela época já começou, não constante como tá agora, né, mas Uhum. era um pouquinho mais leve. E eu falei assim, Deus colocou no meu coração, né, assim, eu falei: "Eu vou escrever uma carta para ele, dizendo que nem todos os imigrantes são criminosos, nem todos os imigrantes vêm aqui para, né, tem as suas exceções". Uhum. E daí eu resolvi escrever uma carta para ele, né. Falei assim: "Ah, vou escrever". Conversei com meu marido, né, ele falou assim: "Ah, escreve". Muito preocupada, né, eu falei assim: "Não sei o que pode acontecer, né". Muito preocupada, falei: "Mas eu vou escrever". Escrevi falando, né, eu sei que o senhor é um homem de fé, o senhor é cristão, né, Deus, ele quer que nós abençoamos o próximo. Muitos imigrantes aqui são trabalhadores que vieram para cá para ter uma vida melhor, pessoas responsáveis, pessoas que têm família, né, então dê uma oportunidade para eles, Uhum. né. Escrevi, falei várias coisas, e a gente entende com certeza pessoas que vêm para cá para criminalizar, para vandalizar, né, fazerem coisas erradas, com certeza, né, eles têm, né, todo o direito de querer limpar, né. Mas tem muitos que vieram aqui para tocar a sua vida, para
ter um futuro melhor, para dar algo melhor para sua família. Escrevi a carta, tudo, né, aí preparei, só que eu não fiz uma cartinha simples, né, eu fiz a carta, né, tipo, eu peguei comprei papel tipo pergaminho, fiz assim, Uhum. enrolei, peguei um lacinho, amarrei, né, até a caneta que eu escrevi, foi uma caneta diferente. Uhum. Aí eu coloquei no envelope, coloquei bastante, stickers da América, né, fiz aquela Uhum. coisinha. Aí para não amassar, eu coloquei numa caixinha, assim, mais ou menos dessa largura, né, para que a carta chegasse intacta lá, né, numa Uhum. caixinha. Não mandei uma cartinha, um envelope simples, normal, não. Mandei uma coisa mais assim para chamar a atenção, né. Você tem Uhum. que aproveitar, né, tem que fazer direito para você ser Notado. notado, né. Sim. E tudo bem, foi em 2019, em agosto de 2019. Tudo bem, esqueci, tipo assim, só fiquei meio preocupada, né, falei: "Ai, vai, já pensou se ele vem perseguir aqui?", né, mas não aconteceu isso. Daí, passaram 3 meses, um dia eu estava chegando em casa, acho que foi em novembro, parece, de 2019. Eu tô Quando eu chego na porta de casa tem um envelope enorme, assim, bem duro, assim, que o senhor do correio nem colocou dentro da caixinha, porque estava Uhum. até escrito lá para não dobrar, bem grande assim, aí eu peguei, quando eu olhei, The White House, House. aí eu: "Meu Deus", olhei para os lados, assim, entrei, fechei a porta e abri assim, aí tinha lá a foto dele com o vice-presidente, a assinatura, e uma Uhum. carta bonita, timbrada, Uhum. assim, com coisinha dourada, bem bonito. E lá, estava lá meu nome, Jacilene, meu endereço, Uhum. obrigada por dividir a sua história com a gente, obrigada pelos seus pensamentos, pelas suas orações, porque eu coloquei, eu falei: "Nós oramos", porque a Bíblia, né, quer que nós oramos pelos governantes, né. Uhum. E ele falou na carta, mencionou que leu a carta, foi escolhida, né, que leu a carta, que obrigada pelas orações, a Melânia, que é a esposa dele, né, Sim, a Melânia Melanie. Uhum. Melânia e eu agradecemos as suas orações, tipo assim, foi bem interessante, tá lá guardadinha até hoje lá. Deus Uhum. me deu esse privilégio, até o meu advogado que eu tenho, ele falou: "Nossa, nem eu, já mandei várias cartas e ele nunca respondeu", eu falei: "Eu só obedeci ao mandato de Deus que veio no meu E coração". usou os seus talentos, né, você não escondeu. Eu acho que isso é muito importante também, É, né. né. Que mensagem você poderia deixar para as mulheres imigrantes, né, a sua história é muito inspiradora, porque você começou pequeno, com uma ideia, mas também, não esconder os talentos que você tinha, aquilo que você tem para oferecer. Deixa uma mensagem para essas nossas mulheres imigrantes aqui. A mensagem que eu deixo é: não despreze as coisas pequenas. Pode ser pequeno para você, mas o que Deus pode transformar isso no futuro, você não sabe. Tipo, você pode impactar vidas, muitas Uhum. vidas. Às vezes é fazer uma xícara, não sei, com a mensagem, escrever. Você gosta de escrever? Ou é uma coisa assim, às vezes eu achava simples, assim, uma carta, tipo assim, mas é pequeno, mas você não sabe o impacto que pode causar na vida das pessoas. Aqueles Sim. cartõezinhos que eu fazia, Uhum. impactou muitas vidas. Tinha um senhor lá que ele guardava tudo. Ele falou assim que quando ele voltasse para casa dele, ele ia colocar num quadro. Uhum. Então, tem impacto, acredita, é pequeno para você, às vezes: é estranho", não, nada a ver. Sim, faz. É pequenininho, mas não despreza aquilo, faz, Uhum. que você vai ver o impacto que vai causar. Esse projeto, abrindo um parênteses, ele deu começar a escrever as cartas. Hoje eu tenho um projeto que chama Projeto Dorcas, né, deixando um legado como Dorcas. Uhum. A gente de vez em quando eu faço com algumas amigas, tipo um café, uma missão, onde eu Uhum. convido para um café, se ela aceitar o café, ela automaticamente já aceitou a missão que só será falada no dia. Aí eu, quando ela chega lá, Bom eu saber, bom aham, saber. sim. Daí, criou outras coisas. Hoje esse projeto também já ajuda famílias em Moçambique, então Deus foi Uhum. expandindo isso. Então não despreze o pequeno dom ou o pequeno, algo que você tem, um hobby que você faz, pode impactar a vida de outra pessoa. Sim, até a questão do artesanato, né, que Sim, eu vejo que tem muitas mulheres
que tem essa habilidade e às vezes não sabe como usar. E eu acho que isso foi um diferencial aqui, Uhum. né? O quanto essa questão da habilidade manual, do artesanato, isso foi um diferencial muito grande, Sim, né? E todo começo é pequeno, sim. né? Todo começo é difícil, todo começo é, como você falou, né? Que às vezes nem você mesmo pensava que ia dar certo, né? Com Sim. medo, Uhum. insegura. Eu acho lindo. E por isso que eu quis te convidar, né? Porque Obrigada. eu acho que a tua história pode nos inspirar, né? Inspirar a compartilhar um amor, o amor de Deus para as pessoas, aquilo que elas precisam ouvir, mensagens. Que o podcast é isso, Sim. né? Hoje a gente tem ferramentas aqui para a internet para compartilhar mensagens inspiradoras. Sim, sim, as pessoas que quiserem ir lá, podem me chamar, pra querer saber alguma coisa, alguma dica. E também não sei se eu posso falar, eu sou agora, não sei se você já ouviu falar da Farmacy, que é uma empresa turca, da Uhum, Turquia, que está há mais de 70 anos, né, em vários países. E eu comecei ajuda muitas mulheres a ter uma rendinha extra, uhum, né, e também com produtos naturais, produtos para a saúde da mulher, né. A gente chega uhum. numa idade, a gente tem que se cuidar bastante, né. Inclusive eu Sim. trouxe aqui para você Oh, experimentar, obrigada. tá. E daí Obrigada. me procurem, se alguém tá procurando uma renda extra, vão lá no meu Instagram e perguntem lá que eu vou ficar muito contente. Só, gente. Trouxe aí um Beauty Collagen, Uhum. de Que eu já tô dentro na para fase agora fora. que eu vou decair também, né? Eu fiz aniversário, vou começar a perder colágeno. Esse aí é um creminho pra mão. E esse shotzinho aí, Uhum, ele é um shotzinho que te dá energia. Muito bom. Ele queima a gordura e transforma em energia. Então eu gosto uhum, de tomar sempre de manhã, misturo com água com gás, assim, pra dar aquela uhum. energia. Muito bom. É. Obrigada por compartilhar. Esse também é um objetivo da comunidade. Quando eu e a Marilda a gente pensou no Mulheres em Movimento, a gente quis abarcar várias frentes, né? Uhum. E uma dessas, futuramente, eu quero, assim, apoiar negócio de mulheres, né? A gente conseguir ajudar uma outra. Eu acho que isso é Sim. bem importante, Uhum. né? A gente se apoiar, se ajudar, trocar essa cultura. Muitas pessoas falam assim: ah, não entre na comunidade brasileira porque você vai ser passado a perna, Uhum. porque, né? E sim, infelizmente, tiveram muitas Sim. pessoas que passaram por isso, mas eu quero lançar uma nova cultura de mulheres que se ajudam, Sim. que se apoiam, que a gente eh, consiga. Às vezes, né, seguir um Instagram, compartilhar um É. vídeo. Porque nem todas as mulheres, às vezes, têm a oportunidade de trabalhar fora. Sim. Né, Uhum, então, às vezes pode ajudar, né, ali dentro de casa. Agora, redes sociais, entendeu, então é mais fácil, ficou um pouco mais fácil, uhum. então a gente pode dar um apoio. Muito obrigada, Obrigada a Jace, você, por eu você fico grata. ter aceitado o convite. Ela veio de muito longe, ela mora longe, né? Então, ela realmente se esforçou para estar aqui. Eu peço que Deus te recompense, né? Amém. Por tudo que você tem já semeado. E estou muito feliz de você ter vindo. Obrigada. Obrigada a Então, você. você, gente, quer apoiar a Jace, vai lá no Instagram dela, seguir ela, segue ela. Siga a gente também no Instagram, né? Como eu falei, eu e a Marilda, a gente tem o podcast é só uma parte do projeto. Eu e a Marilda, a gente tem o objetivo de criar uma comunidade no Instagram para a gente apoiar mulheres imigrantes de diversas formas, né? Seja divulgando o trabalho, também compartilhando informação científica, né? Eu e ela, nós somos psicólogas, proporcionar conteúdo que te ajude, né? Que te deixe mais leve, não coisa que vai te assustar, trazer medo, que isso a gente já tem o suficiente. Então, o podcast ele nasceu muito no meu coração nesse objetivo, assim, de espalhar uma mensagem de esperança, né? De trazer histórias inspiradoras como a da Jace hoje, pra gente não querer divulgar medo, né? Mas sim esperança, Sim, inspiração. Então, nos apoie da forma que você puder, que é encaminhando para alguém que você conhece, alguém que talvez queira saber mais, né, sobre a área da saúde, encaminhe esse vídeo para ela, esse podcast para ela conhecer, para ela saber. Siga a Jace lá também, apoia ela, o projeto dela. Ok, obrigada. Não perca o nosso próximo episódio, vai ser com a Dani. Ela vai estar falando sobre como foi a experiência dela do Green Card pelo casamento, né? Esse processo
de vir já do Brasil com o Green Card, como foi esses trâmites e como foi a experiência dela também, se mudando, recém-casada, e ela vai contar um pouco da história dela para nós. Então, um abraço, te espero na próxima semana. O nosso podcast é sempre quinzenal. Nós vamos estar lançando, né, todas as segundas-feiras, às 20 horas. Tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, às vezes você pode estar indo no carro, né, não tem como ver, mas vai ouvindo pelo Spotify. Então, nos apoie e ajude a espalhar essa mensagem de esperança, de inspiração. Obrigada por você que chegou até aqui. Como sempre, se você chegou até o final, deixa um emoji de florzinha dessa vez, não coração. Obrigada por você estar aqui. Obrigada, Jess. Obrigada a você, que Deus abençoe esse projeto lindo Amém. e te dê mais sabedoria, estratégias para alcançar muitas mulheres. Muito lindo. Obrigada. Deus abençoe. Amém.